vai falar sobre o Peugeot 208 1.2, né? 12 válvulas. Rede Lean. Esse mesmo. É Diagnóstico uma dica avançado, aí. hein? É uma rede Lean, só que é o que eu já gostaria de avisar, né, pro pessoal. Essa dica foi coletada no Peugeot, só que pode ser aplicada para vários veículos. Eu arriscaria Uhum. dizer aí todos, porque o que ela mais trata é sobre os fundamentos da rede Lean, né? Os fundamentos, Então, né? Isso aí pode ser aplicado em uhum, qualquer veículo que utiliza esse tipo de comunicação, né, Thiago? É isso exatamente. aí. Vamos lá, cara. Manda bala. Então, vamos lá. Então, o que aconteceu aí foi que um cliente chegou aí no suporte da auditoria Uhum. com o código de falha F066, que Léo, se quiser ir, Léo, pesquisar aí na enciclopédia pra gente. Já vou acessar. Eu não E, consegui deixar engatilhado uhum, igual o Henrique ali, mas já vamos acessar. É um uhum, 2009, né, Thiago? tranquilo, tranquilo. Isso. 2019, né? Pode pesquisar em Perdão. 2019, Peugeot 208 1.2. 1.2 PureTech. Vamos lá. Qual que é a Isso. falha gerada? F066. F066. Ausência de comunicação com Isso. a unidade de controle do estado de carga da bateria. Certo, então vamos explicar aí como é que o cliente conseguiu coletar essa falha. Vamos O que lá. estava acontecendo, né, foi que ele estava fazendo aí um check-up de rotina no carro de um cliente dele, no proprietário do veículo. Aí ele estava só fazendo as coisas simples e tal, e ele estava passando o scanner para pegar os códigos de falha, deletar, ver qualquer coisa que tinha. E quando ele Uhum. chegou na central de carroceria, ele encontrou esse código. Então, ele acionou aí o suporte técnico da auditoria, e quando a gente viu aí essa falha de comunicação, controle de estado de carga, a gente já foi direto aí para o diagrama elétrico. Se você quiser abrir aí, acho que dá para explicar melhor. Vamos já entrar no esqueminha elétrico, diagramação. O Uhum, carrinho também está completo com as isso, coletas que a gente fez. Esse carro a gente pegou em uhum, campo, né? Fizemos pesquisa nele, né? sim, isso mesmo, BSI. isso, Tá carregando aqui, só um minutinho. Tá na terceira uhum, página, né, Thiago? Tá ele aqui. isso mesmo. Central do estado de Então, tá carga da dando para ver bateria. aí que tem uma rede link que conecta o conector da central de estado de carga da bateria ali no módulo de carroceria, certo? Aham, perfeito. Certo. Então, quando a gente viu isso, a gente já pensou, pô, tá tendo defeito de comunicação bem nessa central, então deve ser algo na rede Lean, certo? Uhum. Então, acho que antes de eu falar para o pessoal aí do nossos procedimentos de diagnóstico, vale aí comentar um pouco sobre como funciona a rede Lean, certo? Com certeza, e essa parte eu vou deixar contigo, tá, Thiago? Fica tranquilo aí que de rede Lean tu Uhum, entende, né? Agora, só para deixar claro pro isso pessoal, mesmo. esse carro, ele chegou na oficina sem qualquer tipo de sintoma, né? O cliente estava fazendo uma revisão, Exato. uma troca de óleo, uma manutenção ali periódica, foi passar o scanner e tinha esse erro de Uhum, comunicação. E aí ele resolveu avançar um pouquinho no diagnóstico, foi aí que ele entrou em contato conosco, né? isso mesmo. Tranquilo, agora pode dar aquela introduzida na rede Lean aí. Exato. Bora lá, então. Vamos começar aí dos princípios, né, do que é a rede Lean. Ela vai ser uma rede aí que funciona para sistemas secundários, que vai funcionar com uma hierarquia, onde vai ter um mestre e um comandado. O mestre geralmente vai ser uma central, tipo, nesse caso que a gente pegou, era a central de carroceria. Também pode ser uma central do motor, esse tipo de coisa. E o comandado vai ser um componente menor, como, por exemplo, um interruptor de porta, um é, conector ali da central da bateria, esse tipo de coisa. O mestre, ele vai mandar perguntas na rede e a função dos comandados responderem ela. Os comandados, eles não podem mandar perguntas na rede. Isso já mostra os poderes maiores que tem o mestre na rede, né? O mestre que sempre vai mandar as perguntas que vão estar na rede. E os comandados só vão poder responder. Eles não podem mandar nada para o mestre. O mestre, além disso, ele pode responder as próprias perguntas. Então, às vezes ele vai mandar uma pergunta na rede, aí ele já responde ele mesmo a pergunta, que é quando ele quer informar para os comandados algum tipo de informação, sabe? E esse é as coisas básicas da rede Lean. Uhum. Então, se tu passar aí o slide, vai ter um diagrama de exemplo que a gente traz para vocês, que mostra aí como é que você pode encontrar nos diagramas elétricos da Doutorier, quando você estiver vendo aí uma rede Lean. Então, como você pode ver aí, vai ter o CE do motor, o CE do ar-condicionado, o CE da transmissão, todas conectadas em rede CAN.
Aí, conectado, como nesse exemplo, na central de carroceria, vai ter os 4 interruptores das portas, que são componentes secundários no motor e vão estar conectados fora da rede principal, que é a rede CAN. Então, a central de carroceria vai se comunicar aí com esses interruptores por meio da rede LIN, e como vocês estão vendo também é só um fio. Essa é uma característica que diferencia bem visualmente ela da rede CAN, né? Que a rede LIN, por ser de componentes secundários, ela não se importa tanto com blindagem, com velocidade de comunicação, sabe? Então, geralmente vai ser só um fio que vai conectar todos os módulos, porque realmente não é essencial para o funcionamento do motor, certo? Uhum. Até porque um carro ele consegue funcionar sem os interruptores de porta, mas um carro não consegue funcionar sem uma UCE do motor, Perfeito. Até a certo? gente estava ali conversando, né, Thiago? Eu e tu ali, quando a gente estava falando sobre a dica, a parte ali de comunicação de rede CAN, né? É uma comunicação entre módulos vitais para o funcionamento do veículo, né? O pessoal vai poder perceber que sempre ligado na CAN vai ter a UCE de injeção, UCE de transmissão, airbag, ABS, né? Centrais realmente vitais para o funcionamento, né? Então acaba sendo uma rede mais complexa, né? Com blindagem, fiação dupla, como tu mesmo mencionou, e na rede Lean são componentes onde não são vitais para o funcionamento, né? Se parar um interruptor de porta, né, o veículo continua em pleno funcionamento. Por isso que, né, é uma rede mais simples, uma rede mais barata, né? Que acaba também barateando o custo do veículo em si, né? Sem necessidade de estar ligado numa rede mais complexa, né? Isso, exatamente isso. Uhum. Com isso, a gente consegue dar aí uma visão geral do macro da rede, né? Como é que Aham. você vai estar vendo ela nos diagramas. Então, se tu passar o slide aí, a gente pode passar um pouco mais para o micro dela, né? Aham. Mostrar como é que você vai conseguir ver ela no osciloscópio. Certo. Então, aí tem o padrão de uma mensagem comum aí de rede LIN funcionando, que como vocês podem ver aí, eu dividi entre mestre e comandado, que vai ter essa mensagem, e a parte do mestre, se você estiver vendo aí, vai ter essa parte onde o sinal fica negativo um pouco, aí ele pulsa bem rápido as mensagens, e depois tem uma outra parte onde tem esse pulso longo aí, que é a parte do comandado, né? Então, quando você estiver vendo no oscilograma, é possível diferenciar o que, que é o mestre que está mandando e o que, que o comandado está mandando. Porque o mestre, ele sempre vai mandar aí uma mensagem bem rápida, e o comandado uma mensagem mais longa, né? Ele vai Uhum. demorar um pouco mais para responder. Então, quando você estiver olhando o oscilograma, é assim que dá para ver aí Identificar, o né? que que é o mestre e o que que é o comandado. Certo. Uhum, exatamente. Então, tendo esses conhecimentos em mente, né, a gente pediu aí para o cliente para ele mandar para a gente o sinal, para que ele coletasse com o osciloscópio dele, naquele fio ali da rede LIN, que estava conectado no conector da bateria, e mandasse para a gente dar uma analisada para ir fazendo aí os procedimentos de diagnóstico. E Que essa aí foi, foi a imagem que ele mandou para a uhum, gente. que foi essa Então, imagem aqui, né, Thiago? Essa aqui foi a coleta do isso cliente, mesmo. isso? Isso mesmo. Uhum. Então, nessa imagem aí já deu fortes indícios que poderia realmente ser uma rede LIN com um defeito, porque dá para ver aí que ali nas 3 primeiras mensagens são mensagens que pulsam muito rápido, não tem nenhuma mensagem que pulsa devagar aí, e lá pro final também vai ter 2 mensagens pulsando bem rápido, sem nenhuma resposta aparente, né? Uhum. Aí o pessoal que está assistindo pode até se perguntar, poxa, mas ali no meio tem uma mensagem que tá com os pulsos longos que parece muito uma resposta. E eles estariam corretos em afirmar isso porque realmente é uma resposta. Uhum. Mas, como eu tinha dito ali anteriormente, o mestre também pode responder na rede. Então, o mestre funciona também como um comandado, sabe? Uhum. Então, nesse caso ali, nesse sinal da rede, houve várias perguntas que o mestre foi fazendo na rede, e ali no meio teve alguma resposta que ele mesmo, o mestre mesmo mandou para a rede. Então, aqui, só Então, para ilustrar isso para o não pessoal, né, excluiria. Thiago? Teve três Uhum, perguntas do mestre sem resposta nenhuma, mais uhum, uma pergunta do mestre isso. com uma resposta do mestre, né? E mais duas perguntas do mestre Isso. sem resposta. Então, o comandado estava morto, né? Sim, e aí também dá pra ver que não era problema no mestre, né? Aham. Porque as perguntas estavam sendo feitas. Sim. Então o mestre estava tranquilo. Uhum. Então o que indicava o problema realmente era no comandado. Certo.
E no caso a gente tem Então, uma coleta que a gente uhum, fez no veículo, né? Referente ao sinal ali, né? isso, a gente tem uma coleta no veículo. Tá, deixa eu só acessar aqui. Pode acessar aí a parte de comunicações. Uhum. Sinal de central do estado de carga e bateria. Essa aqui, né, Isso, Thiago? a gente tem aí com um bom zoom aí, Uhum. essa- esse oscilograma aí, que dá para ver aí perfeitamente tudo que a gente estava falando antes, né? Com o Uhum. veículo funcionando, tudo funcionando 100%, né? Tem aí a sinal negativo ali que fica do mestre, depois ele pulsa rápido e depois tem ele uma mensagem com um pulso um pouco mais lento. Uhum. Inclusive, nesse veículo tem algo que é bem legal, né? Uma dica para o pessoal que pode acontecer em vários veículos, que inclusive aconteceu nesse Peugeot, né? Que a resposta do comandado tem uma amplitude um pouco maior que a amplitude do mestre. Foi o caso desse Peugeot, né? Dá para ver ali que o sinalzinho ali do mestre tem uma amplitude um pouquinho menor, e isso é uma coisa que pode acontecer, né? Também pode acontecer o contrário, por exemplo, do mestre ter uma amplitude maior que o comandado, Uhum. ou também pode acontecer dos dois terem a mesma amplitude. Então, não é uma regra, mas é uma dica que pode ajudar aí Pode o amigo acontecer, né? reparador Uhum. quando ele estiver tentando analisar o sinal, né? Porque quando tem uma amplitude diferente, fica fácil de diferenciar os dois, certo? Sim. Beleza, Thiago. E Agora isso é aqui. algo comum, né? Às vezes o comunicador de como é feito, é realmente feito o hardware do veículo, né? Às Aham. vezes ele produz esse tipo de coisa, então é perfeitamente comum. Certo. Então aqui foi aquela introdução sobre a Redlin, né? O pessoal entender como é que Isso. funciona a comunicação do mestre e do comandado. Agora a gente vai voltar Uhum. para a origem da dica, né? O componente com defeito. Qual foi o desfecho aí desse diagnóstico aí feito pelo pessoal do suporte? Isso. Se passar o slide aí, a gente pegou o sinal de oscilograma que o cliente mandou pra gente e a gente comparou, né, com o sinal que a gente tem publicado. Opa, pode voltar ali no Mais slide? uma, né? Uhum. Isso, esse aí. A gente comparou aí, né, com o que a gente tem na doutoria, a gente viu que realmente estava bem diferente, o sinal que o cliente mandou, com o que a gente tem, então, beleza, vamos fazer aí o teste realmente para bater o martelo. Então, se você Uhum. passar ali o slide. Então, o que a gente pediu para o cliente fazer para testar a rede Lean, que pode ser usada em todas as redes Leans, né, para quem está ouvindo aí, para testar, então não é exclusivo da Peugeot, você conectar ali o osciloscópio, ficar monitorando o sinal. Aí beleza. Quando você está ali monitorando o sinal, você pega o conector que está conectado, que deveria estar comunicando, aí você retira. E você vê se houve alguma alteração na rede, né? Você pode ficar conectando e tirando. Aí você dá uma olhada ali no osciloscópio, se há mudança, né? Se muda de várias perguntas para perguntas com resposta, ou se continua na mesma coisa, né? Que continua tendo várias perguntas sem resposta. Então, se não tiver nenhuma alteração no osciloscópio, quando você fizer quando você desconectar o sensor, é porque realmente houve uma falha aí nessa rede Lean. Uhum. Então, no caso, um teste simples, né? Verificando lá Sim, a origem bem do tranquilo. sinal do sensor, no caso lá na BSI, né, com o osciloscópio conectado na BSI, fica desligando e ligando o conector do sensor de monitoramento de bateria para ver se há uma alteração nessa comunicação Lean, né? Isso, exatamente. Então a gente passou aí para o cliente, para o nosso amigo reparador, para ele fazer esse teste. Aí ele fez esse teste. Aí quando ele conectava e desconectava esse conector, ele realmente não viu nenhuma alteração no osciloscópio. Uhum. Então ele já partiu aí para trocar o conector e quando foi trocado, aí sim houve a mudança e a gente descobriu aí que estava quebrado realmente esse conector. Certo. Até um feedback que ele deu pra gente, que depois ele falou com o cliente dele, com o dono do veículo. Aí o dono do veículo disse que ele havia feito uma troca de bateria, né? E talvez nessa troca, um antigo ou mecânico de outra oficina, talvez nessa troca ele acabou quebrando esse conector, né? E já que a rede linha é de acessórios do veículo, né? O veículo saiu da oficina sem nenhum problema, pôde passar despercebido esse erro, sabe? Certo. Então, no caso, né, Thiago, só simplificando ali o pessoal para poder entender certinho, o defeito realmente estava nessa centralzinha de estado de carga de bateria, né, que faz o monitoramento da carga, com entrevista com o cliente, né, o nosso cliente reparador pôde constatar que antes de levar para a oficina dele foi feita uma troca da bateria, né?
A troca da bateria nessa manutenção resultou provavelmente na quebra do conector ou de algum pino dentro desse sensor de monitoramento. Então a solução foi efetuar a troca do sensor de monitoramento e voltou normalmente a comunicação Lean entre o sensor de monitoramento e a BSI. Perfeito? Isso mesmo.